Voltamos. Acho que agora vai dar certo. Instagram é sempre isso, né? Uma novidade. Mas sejam bem-vindos novamente. Nossa terceira aula do Sentir, Pensar em Criar. Hoje a gente vai falar de comando verbal e como a gente pode deixar essa ferramenta mais produtiva. Eu já vou chamar a Vivi e a gente já começa, porque a gente entrou a primeira vez e não deu certo, mas agora vai que vai. E tem bastante material para a gente conduzir hoje e falar. Então, espero que dúvida e quiserem perguntar, fiquem à vontade para a gente trocar bastante, tá bom? Oi, agora foi! Deu certo. Você sabe que essas coisas, né? A gente rola quase a sensação de entrar no palco, porque você nunca sabe o que vai acontecer do outro lado, né? Se vai conseguir chamar, enfim. Sim. Eu estava aqui esperando abrir a cortina. Vivi, seja bem-vinda. Tudo ótimo. Que delícia te receber, ainda mais nesse tema que eu acho tão importante. Hoje em dia é muito falado, mas eu acho que ainda é muito mistificado algumas coisas e vai ser bem gostoso a gente trocar. Sim, eu que agradeço sobre o convite. É sempre um prazer estar com você, né, discutir ideias, pensar junto. Então, eu estou muito feliz de poder pensar junto com você e com todo mundo que está aqui acompanhando a gente também nessa semana bem especial. Ah, que gostoso. Vivi, eu queria fazer nossa apresentação hoje um pouquinho diferente. Eu queria que você falasse da Vivi e de como foi sua construção enquanto educador, porque eu acho que tem a ver com isso, né? Quando a gente fala de condução verbal, eu acho que tem a ver em como a gente entrou nesse meio da educação e quais foram os gatilhos e os interesses nessa trajetória. Legal, Bru. Eu concordo com você. Eu acho que essa questão do despertar, no caso, para a comunicação verbal, ela vem muito com a maturidade que a gente vai ganhando ao longo do tempo e das experiências profissionais também, quando a gente realmente se depara ali com muitos universos diferentes, que são as pessoas que passam pelas nossas mãos, e a gente entende que precisa adequar essa linguagem para cada universo. Então, eu vim da educação física, eu me formei em 2007, e então eu venho de uma graduação que, pelo menos naquele momento, tinha um foco mais em relação à biomecânica, a uma orientação bem da parte da cinesiologia mesmo, né, onde se cobrava muito essa parte da leitura do movimento a partir das nomenclaturas mais técnicas. Então, a minha base veio de um lugar muito técnico, né? Do flexionar e estender, flexão horizontal, adução, abdução. E quando eu tive o primeiro contato com uma atividade que já tinha um conceito um pouco mais global, né? E que tinha uma filosofia por trás, que no meu caso foi o método Pilates, eu entendi que essa linguagem, que talvez muito mais usada, por exemplo, num ambiente de musculação ou de um treinamento funcional ou coletivo, algo nesse sentido, não ia servir para esse ambiente onde as pessoas estavam buscando não só a questão do desenvolvimento corporal, mas além, no sentido de autoconhecimento, num desenvolvimento de coordenação de corpo e mente de fato, né? Não era simplesmente a questão física, onde inclusive era até um pouco difícil de você mensurar o que era uma evolução diante de tantas possibilidades que o método traz de desenvolvimento, né? Até a questão da melhora respiratória, da questão da ansiedade, de um maior controle do corpo. Então, aí eu me deparei com essa necessidade de uma comunicação que fosse assertiva, mas ao mesmo tempo pudesse estimular as pessoas num caminho, né, de descobertas e de experiências. Então, logo eu entendi que movimento não era uma simples tarefa, ou pelo menos não era assim como eu gostaria de trabalhar. Então, eu queria proporcionar, na verdade, experiências através do movimento. E aí,
estudando outras áreas de movimento, como, por exemplo, o método Garuda, o Winner, que a gente vem estudando há algum tempo. São todas metodologias que têm um olhar para essa construção, né? Acho que até a construção do indivíduo mesmo, e entendendo o corpo como uma parte disso, e não a parte principal, contribuíram, então, para que toda essa questão do vocabulário, dessas ferramentas verbais, pudessem fazer parte do meu dia a dia e me dessem mais condição de acessar diferentes pessoas em diferentes momentos. Então, eu entendo que a nossa área, ela demanda do profissional todo esse desempenho e entendimento técnico do corpo humano, do que estamos fazendo, de como estamos aplicando, mas necessita de um entendimento muito grande de relações humanas e de comunicação. Senão você não vai conseguir transformar realmente aquele corpo através do movimento, e no meu caso é isso que me move. Então, logo eu entendi que estar na área do movimento, para mim, era uma área de transformação, era uma ferramenta de transformação. Nem que fosse aquele 1% do dia ali da pessoa tornar melhor, mas esse é o meu propósito. Então, a minha jornada foi resumidamente essa. Em paralelo, eu fui buscando outras ferramentas, né? Então, alguns cursos, algumas palestras, livros, eu até trouxe alguns aqui depois para recomendar para o pessoal, que ajudam a gente a ter uma construção de fala mais assertiva e que a gente possa criar portas e pontes, né? E não simplesmente uma seta para onde ir, né? Do ponto A para o ponto B, mas dar esse leque de possibilidades para que cada um encontre o seu próprio caminho. Ah, maravilhoso. É engraçado, né? Porque para mim, eu vim da dança e na dança acontece uma coisa muito fácil. O bailarino, quando ele começa a ficar um pouco mais velho, ele é colocado para dar aula. E daí você não tem estratégia nenhuma. Você simplesmente ou reproduz alguma coisa que está acontecendo com você, ou você vai estudar, né? Então você não escolhe ser professor. Basicamente você é colocado. E comigo não foi diferente, né? Eu vim desse lugar, mas eu tive, antes mesmo de estudar fisioterapia, ósteo, eu tive um contato como bailarina, que foi o que me deu um resgate de opa, ter alguma coisa diferente, que foi com o método Franklin. Então, enquanto eu ainda era bailarina clássica, eu não tinha feito nem a transição para a descoberta do corpo, eu senti o poder do comando verbal. E para mim foi um lugar de, nossa senhora, tem um lugar muito diferente do reproduzir o movimento ou do ensinar, e de você saber abrir portas para uma experiência, que eu acho que é o que a gente vem buscando. E muita gente hoje em dia fala disso em vários lugares, né? Na educação somática, nos estudos de fáscia, aqui nos estudos que eu tô de biotensidade, se fala muito de como você acessa esse aluno. E eu não sei se porque para mim foi uma coisa do sentir primeiro, para depois ir buscar. Eu venho nesses estudos, vai fazer acho que 17 anos mais ou menos estudando comando verbal, e eu percebo como o estudo, na verdade, tem a tendência de se engessar, né, Vivi? Tipo, a gente começa a estudar e a gente quer entender o comando verbal e a gente cai nas mesmas pegadinhas, um outro tipo de fala, mas num molde ou num estereótipo, ou eu preciso seguir um passo a passo, e tem lugares de comando verbal que falam disso, né? E daí eu percebo como... Disso, né? Na educação física, você aprende a disciplina de didática, você aprende a disciplina de periodização, de colocar as coisas numa caixinha, e você tem muito contato com sistemas de ginástica, sistemas assim, comercialmente aí, que estão nas academias, no mercado, que já trazem tudo isso pronto e que, de uma certa forma, ele prepara o instrutor que está começando, o profissional que está entrando no mercado, para conseguir dar uma aula.
Mas, por outro lado, a gente não tem como ficar nesse formato por muito tempo, porque você percebe que você não pode simplesmente reproduzir um padrão de fala, porque o resultado também ele vai começar a ser automatizado, assim como a sua fala, né? E é um grande desafio você sair dessa zona de conforto. Sim, e enfim, o ser humano ele tenta sim ter o mínimo de risco possível, né? E o que eu sinto é que o educador, aqui eu falo do educador somático, mas eu acho que o educador de movimento, ele precisa se colocar nesse lugar de risco, do inesperado, do lugar que ele abre portas para o sentir, mas ele não fixa nada. Foi engraçado que eu estava, enfim, pegando material para a gente conversar, e daí eu escuto muitos discursos falando a fala assertiva. Mas a gente está falando de ser humano, né? E o ser humano é único. Então, a fala assertiva para mim não é a mesma para você. E como eu consigo ter um comando que acolha todo mundo e que seja um facilitador, né? E daí, por isso que eu acho que é um tema muito atual do comando verbal, porque vem muito se falando, tem uma ligação muito grande com fáscia, porque a gente vai falar de interocepção, mas ao mesmo tempo tem a tendência da gente cair numa pegadinha por conta de como a gente aprendeu o aprender, né? Como eu tive a experiência do aprendizado antes de me tornar um educador. Sim, não, com certeza. A gente já vem de um julgamento desde sempre daquilo que a gente da forma como a gente se expressa, enfim, por questões da sociedade, por bons modos. E quando a gente aprende, o nosso sistema de educação mesmo, desde a base, ele é impositivo, ele não é no sentido de compartilhar. Agora tem melhorado, a gente tem escolas com essas propostas, mas pelo menos na minha época não. Então a gente tem essa dificuldade que eu acho que passa, em primeiro lugar, Bru, pela questão da empatia real. E aí eu não estou falando empatia de Instagram nem nada. É se colocar realmente na posição de igual diante do seu aluno, do seu paciente, no sentido de que ele está numa busca de um caminho, assim como você tem a sua busca em outros caminhos, e que naquele momento você é só um facilitador da busca dele, e não a pessoa que detém o conteúdo, o conhecimento e que você está passando para o próximo. A ideia é você ser um facilitador. E eu só vou conseguir facilitar o seu caminho, primeiro, se eu tiver pelo menos a compreensão do que é essa caminhada de exploração, de você investigar o seu corpo em movimento, de você ter passado pelas suas próprias experiências. Então, eu também acredito que não dá para você ser um bom comunicador sem que você tenha de fato vivido, sendo que aquelas impressões estejam no seu corpo também, né? Senão fica tudo muito vazio ou muito superficial na sua fala. E aí se torna muito mecânico, né? E esse estimular do sentir, ele tem que ser preparado, né? Eu entendo que existe uma necessidade de preparação para você poder. Tem uma responsabilidade grande aí nessa ideia de você conduzir as pessoas para algum lugar, né? E a gente vê Sim. isso em diversos níveis aí. No nosso trabalho, um lugar teoricamente de bem-estar, de construção, mas essa condução ela precisa ser bem preparada, porque ela pode potencializar muito o resultado. E na verdade, achei que você falou dois pontos que eu acho legal a gente trazer. O primeiro que a gente propõe o outro a sentir, né? E se eu não sei exatamente quais são os instrumentos, né? Não o que eu quero gerar nele, mas quais são as ferramentas que eu vou ter para ele ter esse mergulho, eu acho que é a primeira coisa. Mas se eu não tenho, antes disso, um lugar que eu me apropriei,
de como eu estou, que eu me percebi, que eu me centrei. Não é que eu preciso estar ótima para dar aula, mas eu me preparo corporalmente e a minha parte psicoemocional também para estar, né? Isso dificilmente acontece uma troca, né? Então, a troca, ela vai se iniciar de um processo de autoinvestigação. Então, eu tenho um lugar que eu me proponho a pesquisar, e daí dessa pesquisa vem esse bando de ferramentas para eu ter uma troca com o outro. E daí eu acredito muito que a gente se colocar na prática, se colocar como investigação, né? Como um lugar de investigação é muito rico para qualquer educador físico. Sim, sim. E até essa questão do sentir que você falou agora, né? A gente proporcionar esse momento de que a pessoa possa, inclusive, manifestar verbalmente o que ela está sentindo, que seja algo ou uma ocasião onde ela esteja à vontade para isso, e que a gente saiba acolher e ajudar essa pessoa a acolher o que ela está sentindo. Porque muitas vezes a gente julga até o sentir da pessoa. Eu tenho essa vivência no Pilates das pessoas chegarem com uma ideia em geral de que o Pilates vai ajudá-las a fazer o exercício certo, porque é um exercício bem orientado, focado na postura. Então, algumas pessoas com grande nível de insegurança, elas permanecem ali naquela coisa do eu tô fazendo certo, eu tô sentindo aqui, tá certo? Não era para sentir ali. Então, ela julga até o que ela tá sentindo. E quando você ainda não está muito à vontade com esse lugar de ser um facilitador, você às vezes cai nas armadilhas que a gente comentou no início desse bate-papo, que é você. Não, então tá errado o seu movimento, porque não é para sentir essa região, era para estar sentindo outra. E se você não externaliza isso, às vezes você pensa, e até você mesmo se coloca num lugar de dúvida daquilo que você está querendo proporcionar. Então, auxiliar as pessoas a acolher também o que elas estão sentindo e saber lidar com essas sensações é um processo bastante complexo por parte do instrutor na hora de se colocar, de entender essa palavra como um lugar mais de acolhimento mesmo. Sim, o Guilherme falou uma coisa que a gente conversou antes e eu falei, nossa, deixei uma pergunta, né? Porque o que acontece é o seguinte, hoje em dia eu acho que a gente vem nesse lugar de querer entender o outro e querer ser solidário ao outro e querer proporcionar uma vivência e uma experiência muito mais do que um movimento. E isso eu acho que é um ganho muito grande, né? Que você vê todas as áreas de movimento indo por uma direção muito mais humana e muito mais importante para o aluno do que simplesmente trabalhar o corpo. Mas tem uma coisa que é muito louca, porque a gente esquece que eu não simplesmente disponibilizo ele a sentir. Porque tem gente que não sabe o caminho do sentir. Então, não é que eu vou falar o que ele está sentindo, mas eu preciso ter instrumentos para que leve essa pessoa a se disponibilizar a sentir. E daí isso tem uma coisa ótima, né? Eu estou terminando meu training do Franklin, então foi um ano de revendo essa parte de comunicação e condução verbal. E daí ele fala, tá bom. E você fala, o que você está sentindo? Ou você sentiu alguma coisa? E isso é um lugar vago, né? Porque a pessoa que parte de um lugar que ela estava muito acostumado a fazer o movimento ou reproduzir o movimento ou ir no certo e errado, você pergunta o que ela está sentindo, ela vai falar, tá tudo bem. Ou ela não vai conseguir entrar no processo dela. E daí a gente não consegue falar de construções de corpo mais integrada, né? Então eu não consigo acessar a face talvez do jeito que eu gostaria, eu não consigo trabalhar numa integração corpo e mente, porque ela nem saiu daqui, né? Do raso do raso. E é uma coisa que a gente escuta muito, né, Vivi? Tipo,
eu quero que ele sinta e eu convido ele a sentir, mas eu não dou o caminho. Então fica uma meta boa sem uma estratégia de comando verbal para fazer com que ele tenha essa experiência. Uma coisa que eu aprendi na prática, Bru, é que o tempo de entendimento da mente é totalmente diferente do tempo de entendimento do corpo. Então, tem situações que você já compreendeu o que é para ser feito, né? Tá claro a missão que foi dada, mas o seu corpo ainda não está no mesmo tempo, né, da compreensão da sua mente. Então, você precisa, ele demora talvez um pouco mais para decodificar essa experiência, para entender essa experiência. E nós, como facilitadores, instrutores, muitas vezes a gente pula essa fase. Ah, o movimento é dobrar, estender o joelho. Ok, o aluno fez. Não significa que ele realmente pode explorar o que essa possibilidade de movimento traz através do sentir. Então, se a gente puder, talvez, trazer uma orientação para quem está nos acompanhando agora, eu acho que seria interessante pensar que existem esses dois níveis de entendimento, né? Tem esse momento da compreensão da fala, da compreensão da tarefa, e que em alguns momentos, e dependendo do nível de experiência do aluno com o próprio corpo, com a exploração que ele já teve de movimento ao longo da vida, vai ser necessária uma comunicação simples, básica, mas nunca desacompanhada de informações que vão revelar, evocar essa possibilidade do sentir. E aí, esse tempo do sentir, para cada indivíduo, ele é único. Eu já tive algumas experiências em curso, por exemplo, de pessoas que já na primeira sequência de vivência, a pessoa já está sentindo e emocionada, e outras olhando e falando, mas o que está acontecendo? Por que tanta manifestação assim? E outros que demoravam mais tempo para sentir, para ter prazer em movimento. Então, eu acho que entender que são dois tempos diferentes, dois timings diferentes aí, mente e corpo, também ajuda na hora de instruir e entender que o trabalho não está de fato finalizado quando o aluno já construiu, vamos dar um exemplo de um exercício de Pilates, né? Quando ele já construiu o movimento completo. Você tem tanto ainda ali a explorar daquela experiência sensorial no movimento que ele já conseguiu construir, então o movimento não para por ali. Não é hora de ir para o próximo passo, é hora de você explorar a possibilidade dentro daquilo que já foi construído. É legal, né? Porque daí a gente começa até a pensar em quais são as ferramentas que eu utilizo em determinado momento. E isso serve para o grupo também, não é só para casos individuais, né? Me perguntam muito, se o comando verbal é tão individualizado, como você gera isso num contexto de grupo? E é super possível, né? Eu acho que a gente abre, antes de abrir a nossa caixa de ferramentas para falar de tudo isso, eu acho que primeiro, lembrar que a gente está falando de uma conexão de via de mão dupla, então é o tempo todo o meu corpo tendo a experiência, mandando informação para o meu cérebro e, ao mesmo tempo, o meu cérebro recodificando algumas coisas e mandando sensações para o meu corpo, né? É uma troca que acontece o tempo todo. A gente tem estratégias para usar essas duas vias de comunicação, que pode vir do sentir para o pensar ou para o pensar para o sentir, e que isso é muito potente e vai variar de acordo com cada indivíduo, né? Então, para de fato, a gente fala de transformação através do movimento ou do sentir para melhorar o hábito. Isso só vem se a gente tem essa comunicação de corpo e mente, porque daí sim a gente tem a possibilidade de criar uma plasticidade neural, né? De refazer sinapses, de rever caminhos, de melhorar as estratégias e de fazer com que esse aluno vá tendo mais ferramentas e mais caminhos para a hora que ele precisar, enfim, independente de que tipo de movimento ele queira fazer. Sim, inclusive até estratégias mais sensoriais podem ser bacanas para você sensibilizar essa pessoa em priorizar o sentir, né? A gente
hoje em dia tem muita facilidade em ter informações, em justificar coisas, teorizar coisas, mas eu falo até pela minha experiência, por exemplo, no método Garuda, que é um método que nasceu também do sentir primeiro, né? E que pede para que a gente primeiro sinta, para depois pensar, teorizar o que está sendo feito. É, é importante você sensibilizar o corpo para que ele, daí sim, possa, como o Gui falou, reconhecer o que ele está sentindo. E quando a gente fala em grupos, né, eu acho que o intervalo também, não só em grupos, no individual também, ele é fundamental para dar esse tempo da pessoa absorver a informação. Eu tenho uma facilidade até na condução de aulas, de preencher, de trazer informação, de trazer possibilidades. E às vezes eu me pego no desafio de ficar quieta, no sentido de dar o tempo para que a pessoa possa absorver aquela imagem, né? Aquela imagem intuitiva ou aquele caminho que eu dei e que ela pode encontrar até uma variação daquilo que eu passei. Então, em grupo, a gente vai acessar justamente essa caixinha de ferramentas e, em algum momento, para todos eles, a gente vai acessar em algum nível, né? E aí, com o tempo, com o entrosamento, com essa relação mais próxima, você vai conseguindo entender aquilo que vai fazendo mais sentido para um, para outro, e os caminhos de compreensão deles. Como eu falei, alguns já chegam super abertos e outros chegam mais fechados, e você vai ter que ajudar ele a tirar aquelas armaduras para que ele entenda que o sentir não precisa ser somente num lugar super privado ou só com as pessoas próximas, né? Que tá tudo bem a gente compartilhar o que sente dentro dessa proposta de movimento. E é até legal, né? Porque às vezes a gente fala em sentir e a gente vem muito para o estado emocional, né? Ah, o que estou sentindo? E na verdade, o sentir, ele pode vir para um lugar de funcionamento do meu corpo e usar essa potência de sentir o que está acontecendo, seja o movimento da pelve ou seja o estado de respiração, e fazer com que esse sentir de uma percepção faça com que eu melhore como eu me sinto internamente e como eu recebo todas essas informações de fora e revalido no meu corpo, né? Então, eu acho importante a gente lembrar que quando a gente disponibiliza o outro a sentir, não necessariamente a gente espera que ele esteja emocionado e num estado, né, de devaneio. Eu acho que não é isso. A gente está trazendo essa pessoa para uma percepção do próprio corpo. E daí eu escolho os níveis que eu vou querer trabalhar, né? Se eu estou numa aula mais explorativa, eu coloco ele para sentir um lugar mais emocional. Se eu estou, às vezes, numa aula que seja um pouco mais centrada, eu posso melhorar funcionamentos do corpo para fazer com que ele melhore essa corporificação e faça com que ele tenha mais propriedade, e tudo isso vai passar pela estratégia de corpo, mente, emoções. Sempre vai estar usando, mas nem sempre o viés precisa ser através do estado emocional para a gente trabalhar essas conexões, né? De interocepção, propriocepção, de integração facial. Eu acho que a gente tem muito recurso, né? É necessário você relacionar com essa questão da função, que é o que a gente tem ali como objetivo de melhorar essas integrações, e a proposta é você trabalhar uma melhora dessa autorregulação, quando você melhora essa percepção do corpo em movimento, de como, por exemplo, as articulações elas se conectam, né, de uma forma integrada, como elas se engatilham para o movimento acontecer, por exemplo, você está melhorando a sua autorregulação de uma forma geral, né? Você expande a sua capacidade de gerar estratégias para se autorregular, e é isso que a gente está buscando. Inclusive, eu particularmente fujo um pouco desse lugar do emocional, até porque eu acho que existe uma necessidade de você estar apto realmente para acolher esse tipo de questão,
Mas ele pode acontecer numa situação de exploração de corpo, de movimento, mas que a gente precisa chamar, né, trazer a atenção para essa questão do físico, que é a ferramenta com a qual a gente mais trabalha. Então, eu acredito bastante nisso e como que as palavras, né, e principalmente a questão das imagens, podem construir percepções, né, que a orientação simplesmente mecânica não constrói, e a grande diferença que existe, esse abismo que existe entre uma orientação totalmente mecânica e uma orientação que vem por uma imagem, por uma sensação, né, Bru? Isso você trabalha muito bem, né? E faz uma grande diferença na forma de se mover, né? Você facilita e você quebra alguns bloqueios em movimento a partir de imagens que constroem novas possibilidades. Sabe que eu fico sempre pensando, né? Porque várias educações somáticas, elas passam pela construção de entendimento da anatomia. E daí eu falo, nossa, onde se perdeu a gente na biomecânica de se reter, se conter a simplesmente flexão e extensão? Sendo que naturalmente a gente sabe que outras coisas acontecem. Às vezes a gente até esquece porque nem revisita, né? Então, quando a gente começa a olhar processos mais mecânicos, né, que a gente de aprendizado da biomecânica ou da anatomia, e a gente olha com esse olhar de integração, isso também dá recursos para a gente trabalhar, por exemplo, imagem. Eu sempre brinco, né? Às vezes a gente abre a caixa de ferramentas e a gente tem ferramentas maravilhosas, imagens, brinquedos, e daí, tá bom, e o que eu faço com tudo isso? Porque um elástico pode ser um elástico, ou eu posso trazer uma qualidade desde rebote elástico, eu posso trazer só uma sensação de uma integração do meu corpo, eu posso falar de um ligamento e mostrar o que isso acontece, mas eu preciso entender o que está acontecendo para eu ter ferramentas. Então, eu acho que o primeiro ponto não é só sentir, porque a gente precisa direcionar esse público a qual vai ser o caminho que ele vai conseguir acessar esse lugar do sentir. Eu acho que é a primeira coisa. Você falou da comparação e de ter esse tempo para internalizar, que é muito importante, né? Então, criar essas estratégias e saber o que eu estou falando e o que eu estou querendo propor, né? As imagens são maravilhosas, mas elas têm uma responsabilidade muito grande, porque tem a ver com o que essa pessoa vai trazer do repertório que ela tem, né, de vida e de tudo que ela já passou, o que essa imagem vai refletir, como eu vou usar uma imagem para uma coisa que de fato está acontecendo no meu corpo, para não ser uma coisa oposta. E isso a gente tem o exemplo do core, né, que muito tempo a gente ficava no lugar do espartilho, e o nosso corpo, ele é muito inteligente, então ele adequa todos esses pensamentos, né? E eu acho que é esse lugar de instabilidade que permeia o educador que se propõe a trabalhar com comando verbal, né? Sim, e assim, o que você falou é muito pertinente, Bru, porque a escolha da informação a ser passada, seja ela a partir de uma imagem intuitiva, ou enfim, ele vem a partir de uma leitura que passou sim pela biomecânica, passou pelo seu olhar integrativo. Então, você, como instrutor, você tomou uma decisão e selecionou ali um caminho que vai ajudar em toda essa regulação, né? Porque, como você bem disse, a ideia não é só ficar ali sentindo, é você direcionar toda essa relação de sentir, né? Para que ela leve a uma construção melhor de movimento. E aí, quando eu percebo isso muito no ambiente Pilates, de dicas verbais que já são muito conhecidas no meio e que em algum momento talvez fizessem algum sentido, mas que com o conhecimento que a gente tem hoje já não fazem mais. Então, essa ideia do espartilho, né? Eu tenho uma imagem que é muito comum e eu não gosto muito, que é o umbigo nas costas,
que não reflete em nada os direcionamentos que a gente busca, né? Pensando em conexão de centro, a escolha das palavras. Então, eu praticamente abomino o uso da palavra contrair nas minhas aulas. É muito difícil eu usar esse termo, porque o que eu estou buscando na maior parte do tempo são as conexões, são as ativações, são as integrações. Então, um músculo isoladamente contraído, para minha proposta, ele não serve de muita coisa. Então, por que eu vou usar esse tipo de termo de contraia o abdômen, né? Que isso não faz sentido dentro da minha proposta. Então, sair desse mantra, isso eu falo bastante também com os alunos de curso, que a gente se pega muitas vezes num mantra de comandos, né? Então fica inspira e solta, inspira e contrai, e fica naquele looping de informações que estão simplesmente preenchendo um espaço ali que não estão de fato construindo. Então, enquanto educador do movimento, entenda também que não é 100% do tempo que você tem o domínio da informação a ser passada, porque o indivíduo a ser transformado, ele é outro. Não é o mesmo que acabou de passar pela sua mão há uma hora atrás. Então, o que serviu ali para você não vai servir para a próxima aula. Então, talvez eu tenha que me dar esse tempo para analisar aquele corpo em movimento, para entender os canais de comunicação, como você bem falou, dicas verbais que para uns fazem todo sentido, para outros podem levar uma repulsa, pode trazer, né, à tona, às vezes, alguma relação de desconforto, e você tá ali batendo naquela tecla porque, de repente, isso é uma dica verbal muito usual. Então, ter esse tempo para estabelecer uma conexão real ali com o seu aluno, com o seu grupo, para entender o que funciona, o que não funciona, é fundamental. Eu costumo, inclusive, perguntar para eles: gente, faz sentido o que eu estou falando para vocês? Isso funcionou ou não fez o menor sentido o que eu falei? Porque às vezes eu estou achando o máximo aquela figura e a pessoa, tipo, Oi? da onde é que você tirou isso? No Inner, a gente não tem. Você sabe, né, Vivi? A gente não tem pausa, né? Então, o tempo, a gente constrói uma história e a gente leva essa pessoa para a história. E daí é muito fácil a gente, no início, se pegar num lugar de agora eleva a perna, desce a perna, eleva a perna. Eu poderia, tipo, colocar um play e sair, porque eu perco a conexão, né? E eu acho que essa é o encanto da história. Eu brinco com a história dos três porquinhos para sempre, né? Porque é uma história que, tipo, eu conto muito para os meus filhos. E é como você consegue fazer com que essa pessoa entre na história pessoal dela e que ela não se perca. Porque enquanto eu estou contando uma história que já é conhecida, e todo movimento é conhecido porque parte do nosso desenvolvimento, então dificilmente vai ter alguma coisa que a pessoa nunca passou por, né? A não ser que você dê, né, coisas mirabolantes, mas o movimento ele sempre vai estar num lugar que o corpo se viu, já presenciou, já sentiu. Então é muito fácil eu me perder e pensar em qualquer outra coisa e tirar essa conexão do que o meu corpo está fazendo para o que eu estou sentindo ou como eu estou pensando ele. Então, eu acho que independente de qual estratégia que eu vou usar da minha caixa de ferramentas, mas eu saber que eu preciso estar no momento presente com esse aluno, né? Que essa troca e esse feedback é o diferencial para eu ter um comando verbal efetivo. Eu tô olhando o que ele está fazendo, eu tô me interferindo e tô embarcando na viagem dele, e através disso eu vou dando recursos de acordo com o meu propósito. Sim, não, total. E inclusive, assim, é importante dentro de cada realidade, né, que o instrutor tem ali algum tipo de preparação do ambiente, da sua estrutura de trabalho, até para que ele tenha um ambiente propício para estar de fato 100% naquele momento com os alunos ou com o aluno individual.
quando você também está muito acostumado a emendar muito uma aula na outra, sem 5 minutos de intervalo, eu gosto muito de ficar em silêncio no meu intervalo, né? Para eu meio que desligar, voltar um pouco ali para mim, porque quando eu estou nessa conexão de aula, eu estou 100% com o grupo, com as pessoas, então eu volto para mim, eu procuro tirar da mente toda aquela programação de conversa que eu tive antes, para estar aberta de novo para essa nova história que são as outras pessoas que estão chegando. E aí essa relação do automático, ela passa pelo nosso cansaço, ela passa por uma série de coisas. Então, dentro da realidade de cada um, poder também se organizar para que o ambiente favoreça isso é fundamental. Então, de repente, observa, né? Quantas aulas seguidas ou atendimentos você consegue estar, né, com a atenção plena. E, de repente, reestruturar a sua agenda, porque com certeza isso vai impactar no seu resultado ali, no seu trabalho, né, na forma como os seus clientes, pacientes vão receber essas informações. E uma experiência que eu acho válida, assim, compartilhar, é que as pessoas se filmem dando aula, né, que você deixe, de repente, ali o celular e você depois assista. Qual é a sua forma de comunicação? Inclusive, não só a comunicação verbal, porque se o verbal não estiver alinhado, né, com a sua expressão corporal que é compatível, né, com a sua preparação visual, né, eu acho que tudo isso, acho não, com certeza comunica. Então, como que eu vou favorecer uma relação de percepção se talvez hoje eu estou extremamente fechada com N questões e eu não consigo acessar nem a minha própria, né, disponibilidade ali para os clientes, para os alunos. Claro que a gente é humano normal, então tem dia que está melhor, tem dia que não está tão bem assim, mas buscar um equilíbrio para você expressar pela fala, né, realmente aquilo que você tem, né, de maior em você, que é essa disponibilidade, que é o primeiro item, né? Sim. E eu acho até legal a gente olhar para isso, né? Porque hoje em dia, com esses estudos faciais, né, que se aproximam tanto e falam tanto da comunicação, às vezes a gente se prende em pegadinhas, né? Ah, tá bom, o conceito da face eu entendi. Qual é o movimento, a forma com que eu vou utilizar, eu entendi. E daí, na proposta de condução, eu ainda tô no 1, 2, 3, 4, 5, 6. E todo o processo tá muito coerente. Mas a gente ainda se pega em pegadinhas. Então, quando a gente se escuta, ou quando a gente treina a fala, ou quando a gente experiencia um movimento, eu acho que é o lugar que a gente tem para se colocar em transformação. Porque é isso, né, Vivi? A gente vem em lugar de transformação o tempo todo. E o comando verbal é esse lugar, né? De aprendizagem, de revalidação, de entendimento, de pesquisa, mais do que do manual e das palavras-chave. Eu, particularmente, com tudo que venho experienciando, estudando, eu não acredito nessas palavras certas para atingir alguma coisa. Sendo que cada um tem sua história. Então, o lugar é muito mais amplo do que esse manual, né? Sim, não, e na prática você percebe isso, né? Que talvez algumas questões que são chaves vão funcionar para a maior parte, mas não para o todo, jamais para o todo. E isso precisa ser bem trabalhado, né, na cabeça do instrutor, para que ele não se acomode. E essa questão da fáscia, eu entendo. Obviamente que existem os movimentos que são muito mais facilitadores para determinada característica da fáscia, ambientes que proporcionam uma maior percepção desse trabalho, mas tudo parte da percepção. Então, a fáscia sempre esteve ali, né? Não é um item novo que veio de série das pessoas de 1950 para cá. Sempre esteve. Então, o que mudou é que agora a gente pode considerar, enxergar ela também em movimento, é o que a gente tem feito. Então, muito mais do que você buscar exercícios, né? E eu
como treinadora do Garuda, acho que você também com o Winner passa por isso, às vezes existe uma curiosidade das pessoas de, esse exercício é bem facial. E eu fico pensando, como que o exercício, esse pode ser bem facial? Se na realidade, se você tem um direcionamento verbal em qualquer movimento que proporcione uma sensibilidade maior, né, na percepção da face em movimento, tudo pode ser um estímulo facial e não necessariamente um movimento específico, né? Então, novamente, a gente volta para a questão da comunicação. Então, se você sabe para onde você vai, você consegue direcionar diferentes trabalhos, digamos, com uma mesma proposta de movimento. Então, a gente pega uma sequência de movimentos e, de repente, com essa mesma sequência, eu dou uma aula de Inner. E com a mesma sequência, eu dou uma aula de Garuda. E com a mesma sequência, eu dou uma aula de Pilates. E é aquilo que você falou, não tem exercício inédito, né? Esse é inédito, esse exercício... Não, o exercício é um exercício, são as possibilidades do corpo e que a gente, muito provavelmente, já sabe até onde pode explorar. Não tem muito mais novidade no aspecto da nossa mecânica. Agora, no aspecto sensorial, proprioceptivo e de percepção do sentir, esse sim é um lugar que é totalmente... eu acho que a gente só explorou 10% de tudo isso. Com certeza. Então, é aí que está essa diferença, e aí por isso que eu acho que o instrutor ele precisa também se interessar, o profissional do movimento em geral, em estudar esses aspectos também. Entender que isso não é um complemento, é fundamental para a sua atuação. Você pode ter a melhor técnica, mas se você não souber conduzir, transmitir para o próximo, com certeza o aspecto visual não é a melhor ferramenta, né? O espelho não é a melhor ferramenta. Ele vai gerar emoções, comparações e direcionamentos que já partem do outro e não do indivíduo, né, por si só. Então, ele precisa se desenvolver, sim, nesse comando verbal. Entender aí alguns caminhos. Maravilhoso, Vivi. Você sabe que quando começou a pandemia, vários instrutores de movimento procuraram o Winner por conta do comando verbal, né? Para eu conseguir dar aula online. E daí eles entraram e deles, nossa senhora, eu não sabia que era um mundo, porque o comando verbal é um mundo, né? E não é que agrega, ele faz parte da nossa atuação como educador de movimento. Então, falou, tipo, lindamente, Vivi. Não, eu acho fundamental, assim. É como você ter alguém que tem toda a experiência, por exemplo, como você disse, o bailarino, né? Ele tem toda a experiência do movimento, né? Da dança, mas na hora que ele é colocado para dar aula, é outro papel, é outra missão, né? A base que ele tem sobre o movimento é fundamental, porque ele tem a vivência. Mas e aquela ferramenta de comunicação? Como que ele passa isso, né? Muitas vezes eu acredito que ele vai resgatar as experiências que ele teve, né? A forma como ele aprendeu e, de alguma maneira, vai replicar isso. Mas como que você... Isso também acontece na área do movimento. Então, eu fiz um curso de Pilates em tal lugar, então eu vou ensinar Pilates daquele jeito, né? E não, de repente você tem que desenvolver a sua forma de ensinar o seu movimento, o seu Pilates, de acordo com o seu público, né? Com a forma que eles vão gerar mais entendimento, mais conexão. E por aí vai. Então, eu acho que a gente tem que desenvolver muita coisa e é muito constante, né? Não é uma coisa de, eu já aprendi, eu já fiz os cursos e eu já me comunico bem. Não, gente, a comunicação... E eu sempre brinco, né, que todos os problemas do mundo, eles partem do problema da falta de comunicação, né? Na falta da clareza da comunicação. Então, tem sempre aquelas piadinhas de, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entendeu. Eu discordo completamente. Se cada um de nós realmente se colocasse num lugar de tamanha responsabilidade por aquilo que fala, tomasse o devido cuidado pela forma como se expressa, né? Tivesse essa gentileza com as palavras,
e se esforçasse para que o outro pudesse nos entender da forma que ele entende, porque cada pessoa vai ter ali um canal de comunicação mais desenvolvido, às vezes pelo sensorial, pela questão cognitiva, cada um num diferente nível, tudo acho que seria mais fácil, né? Se o mais responsável fosse aquele que está tentando passar a mensagem e não jogar, e aí pega quem pegou, não pegou, já era. Então é difícil. E não, isso vai para tudo, até dentro de casa, né? sim, Amigos, sim. familiares, tudo. É aquele famoso, né? Às vezes se eu falar com uma fala doce, uma coisa que vai te invadir do mesmo jeito, né? Não é só simplesmente, o tom de voz tem que ser um tom de voz convidativo. Não, porque dependendo, se o tom de voz for um tom de voz convidativo, mas você dá uma pancada na pessoa, ela vai sentir do mesmo jeito. Então, é um outro lugar, né? Muito legal. Vivi, Inclusive... pode falar, Oi, Bru. Pode falar. Não, inclusive falando nessa questão tom de voz e tudo, né? Eu trouxe o livro da comunicação não violenta aqui para indicar para o pessoal, que ele é meio de cabeceira, para que a gente possa também na nossa escolha, na formação de sentenças mesmo, buscar afirmações mais convidativas, que sejam mais direcionadas para a ação e não tanto para a relação das crenças ou no sentido de você julgar o que está sendo feito. Então, evitar aquele não faça isso no movimento, não é para dobrar o joelho, não é para sentir. O não é para sentir eu acho maravilhoso. Não é para sentir a lombar, hein? Vocês falam, mas e aí, eu tô sentindo. Tô fazendo errado. Daí a primeira coisa que aponta é, tô fazendo errado. Não é para sentir. E aí, ele te ajuda a achar também ferramentas de melhores escolhas, até nas palavras mesmo, na formação de sentenças. Não só isso, né? São várias técnicas ali para você melhorar a questão de uma comunicação mais clara, mais objetiva, né? E mais... E não violenta. Você sabe que eu falo que é uma comunicação sem ruído, né? A comunicação sem ruído é quando você consegue passar, você convida a pessoa para sair de um ponto A para um ponto B, você consegue dar toda a trajetória do GPS, né? Você consegue dar toda a trajetória, mas ao mesmo tempo você dá a possibilidade de rotas. Então ele tem a possibilidade de rotas, mas em nenhum momento você fala não vai por aqui porque você vai passar pelo Heliópolis, entendeu? Tipo, o GPS não dá isso, ele dá opções de rotas e você faz os seus próprios caminhos. Excelente analogia. Só vou mostrar aqui que o pessoal está pedindo. Então, é comunicação não violenta. Aqui acho que fica espelhado, né, para vocês quando eu mostro assim. Só lê o nome do autor. É Marshall B. Rosenberg, tá? É um livro bem fácil de achar. Se vocês colocarem comunicação não violenta, vai aparecer rapidinho. Ótimo. E Vivi, sabe o que eu queria fazer para a gente terminar? Vamos abrir nossas caixas de ferramentas, né? Tipo, eu acho que tem possibilidades e, na verdade, a minha caixa não é a mesma que a sua e nenhuma vai ser igual, mas eu acho que é um jeito da gente trazer possibilidades do pensar enquanto comando verbal. E acho que a gente pode ir trocando. Quer começar a falar da sua? Pode ser. Eu vou compartilhando ou como se eu estivesse conduzindo mesmo? Não, acho que a gente pode compartilhar. Tipo, se você quiser conduzir, você que sabe, você que manda. Tá. Não, só para entender aqui a logística, mas acho que a gente pode ir compartilhando mesmo. Eu gosto muito de entender os pés como raízes, né? Então, trabalhar esse esparramento das raízes, né, em relação ao chão, sentir a base penetrando no solo, como raízes que vão se conectando com o chão, trazem uma energia para essa base e não só um suporte.
Então, eu consigo criar algumas relações, né, de sustentação, de direção de movimento a partir das raízes dos pés. Então, essa é uma das frases ou imagens que eu uso em aula para pensar em base. Ah, E legal. você, Bruno? Uma coisa que eu acho que é bem o fio condutor de quando eu penso em começar uma prática, eu acho que é fazer com que a pessoa não precise me ver. Então, é até uma brincadeira que eu e o Rô a gente tem. É como se eu estivesse dando aula praticamente para uma pessoa que não pudesse me enxergar. Então, qual a trajetória que eu vou fazer com que ele consiga se sentir seguro no ambiente que ele está, que ele perceba qual a relação do corpo dele no espaço e a partir de cada movimento, como ele se direciona e ele se move com clareza e tranquilidade se ele não pudesse enxergar. Eu acho que é o início de um pensamento quando eu monto uma prática. Ai, bem legal, bem legal. Eu já fiz algumas analogias em aula em relação à sustentação, né? Pensando na parte postural, e eu gosto bastante dessa imagem da cobra naja se expandindo pelas costas, né? Então ela é uma invertebrada, mas ao mesmo tempo, pela relação de preenchimento dessas costas, ela tem sustentação. E, inclusive, a palavra preenchimento eu tenho usado muito agora, mais recente, nas minhas aulas, pensando numa relação de primeiro você se preencher internamente mesmo, você ocupar todos os espaços do seu corpo, e aí isso me traz uma percepção de precisão, de descarga de peso, vem tudo, né, junto nessa relação, e a partir desse preenchimento interno, eu consegui, então, perceber o meu corpo no espaço. Então, primeiro eu me preencho de dentro para fora, para depois eu ir para o ambiente externo e aí observar qual é o meu tamanho e como esse corpo se relaciona com o ambiente. Delícia. Eu uso preenchimento com a sensação do pulsar, Vivi. Tipo, eu gosto muito do terceiro elemento, né? Então eu tenho eu vejo, por exemplo, um protótipo de tensegridade e entender que essas duas forças trazem uma terceira que é de acordo com esse pulsar. Então eu adoro brincar com a sensação da água viva em diversos lugares, né? Mas eu gosto muito da sensação que esse corpo, ele não tem, até para evitar uma rigidez de preenchimento, que ele não tem um lugar estático. É como se ele sempre estivesse buscando essa onda, essa pulsação. E daí você falou da Naja, eu uso uma coisa que é até meio engraçado, mas eles adoram, que tudo que tem a ver com extensões, e podem ser bem leves ou bem maiores, quando eu vou usar algum animal, eu uso a tartaruga. Porque a sensação de você sair do casco é quase como se eu criasse uma coragem para explorar o mundo, né? Então, como eu crio esse lugar de, tá bom, não é simplesmente projetar, né, uma extensão, é eu criar a coragem de abrir o meu coração para o mundo. É uma coisa que eu gosto bastante. E sempre tem pode falar. Sempre tem quase que uma risada, né? Porque no primeiro momento você fala, nossa, a tartaruga, mas aí quando você pensa que você tá num casco, num lugar protegido, fechado, e para você sair, você precisa criar uma estratégia. É legal, porque assim, apesar de ser uma coisa mais assim, diferente, engraçada, traz uma relação também com a forma como a gente se sente, com a nossa autoestima. Então você mostra para a pessoa que o movimento ele é uma relação de integração com todos os nossos corpos, né? Então isso é muito legal. Hoje eu dei aula de manhã e nós estávamos fazendo um trabalho de círculo de pernas, né? E eu queria gerar na turma a sensação da captação, para que não ficasse em evidência amplitude
ou até mesmo a flexibilidade, que não era o foco, né? Era mais essa relação da mobilidade e coaptação. Então, eu trouxe uma imagem que veio naquele momento, que eu não tinha usado ainda, que eu fiquei pensando, porque a coisa não estava acontecendo como eu queria. Então, é nesse momento que eu falo que você tem que parar e falar: pera, não é isso, Não é né? A isso. situação não é essa. E aí eu trouxe uma imagem que elas pensassem que o quadril era uma caneca de mingau e o fêmur era uma colherzinha mexendo esse mingau lá no fundo da tigela. E aí ela, nossa, dá para sentir, parece que é até macio dentro do quadril. Eu falei, mas é. Então vai buscar essa relação. Aí eu falei, nossa, eu viajei nessa. Mas consegui levar elas ali para o propósito que eu tinha, que era perceber essa coaptação, essa conexão e com mobilidade. Ah, E por aí vai, né? O Garuda traz muitas imagens interessantes também. A gente visualiza que está movendo as mãos num pote de doce de leite, trazendo uma textura para o movimento espiral. Tem bastante coisa, assim. Às sim. vezes faz sentido, às vezes você vê que o aluno quer dar uma risadinha. É engraçado porque o Rodrigo que faz as imagens do Inner, né? Nossa, e E ele é muito bom nisso. Como ele é criativo, gente. e é uma. Maravilhoso. Ele fala que, tipo, ele precisa entrar na minha cabeça, porque eu, enfim, tô dando uma aula, tô pesquisando, mando uma mensagem para ele. Rô, faz um para mim e joga uma sentença. Ele fala, da onde veio esse lugar? E daí a gente destrincha junto para conseguir levar uma sensação que eu Uhum. senti para uma imagem. E é uma possibilidade maravilhosa, né? Porque às vezes ele faz o desenho na hora e eu falo, não, mas eu pensei mais nisso, e a gente vai trocando, e é muito gostoso. Esse E recurso que o Inner tem é incrível, porque vocês trazem o visual de uma imagem que às vezes está só na nossa cabeça. Então, isso é incrível, porque é mais uma ferramenta de comunicação, né? E que traz outro sentir. Então, você ouvir e imaginar, você vai lá para a sua memória, né, individual. Quando você vê, você já conecta, né, a sua referência com a sua referência, né, própria com aquela que você de fato imaginou. Então, você multiplica ali as potencialidades. É incrível. eu acho que foi um casamento, né? Além da gente se conhecer muito, então a gente, e ele tá desde o começo do método, então a gente vai digerindo isso. E para a gente finalizar, tem uma coisa que eu adoro, que parece até um pouco velha guarda, mas eu acho que é bem importante, usar as imagens através de coisas que de fato acontecem no nosso corpo, né? Que, tipo, eu volto um pouquinho, tem esse olhar do macro, mas eu volto no micro para entender funcionamentos básicos, por exemplo, de uma característica de um menisco enquanto eu flexiono o joelho. E isso me dá apropriação, me gera imagem, e daí eu consigo me apropriar. Então, não é que eu uso anatomia, eu uso a naturalidade do nosso corpo para gerar uma corporificação, né? Eu tento incluir e investigar o meu próprio corpo no funcionamento. Eu acho que isso é uma ferramenta potente também e que a gente acaba utilizando pouco. Muito, inclusive trazer até a questão mais visceral nessa percepção, né? Então, direcionamentos, por exemplo, a partir do coração, de você sentir o seu coração se acomodando lá nas paredes dos pulmões, então ele está quentinho ali nas duas paredes. Na verdade, você está proporcionando um relaxamento desse externo, né? Talvez uma flexão, mas você está indo por um caminho, né, mais visceral que a pessoa nunca, talvez, tenha acessado de uma forma consciente e vai trazer uma nova possibilidade de movimento ou de percepção. Então, eu gosto também de explorar um pouco isso. Questão dos olhos, né, do direcionamento pelo olhar. E isso é bem legal também. Enfim, tem tanta possibilidade, né? Quando a coisa vai acontecendo na prática, elas vão brotando ali, elas vão surgindo. Sim. Ai, que delícia. Vivi, foi muito, muito potente a conversa. Que gostoso te ouvir e trocar. Enfim, tenho certeza, tem vários feedbacks aí falando que foi maravilhoso, porque foi, de fato, eu acho que é um lugar
amplo, mas que precisa ser muito visitado. Então, te ouvir foi bem gostoso. Obrigada, Bru. Eu adoro sempre conversar com você e te ouvir, né? Você também passa, né, muito do que você aplica. Isso é muito generoso da sua parte e é uma contribuição imensa para a nossa comunidade do movimento. E eu reafirmo que o nosso papel é proporcionar experiências. Então, o aluno precisa sair da sua prática com algum tipo de experiência, algum nível de transformação, e isso, né, tem a ver com o seu preparo em relação a esses comandos, e não simplesmente, eu fiz a minha prática de movimento e ponto, né? Trabalhei meu quadríceps, meu abdômen. Então, aí o objetivo não foi atingido dentro dessa nossa proposta. Então, eu acho que bate-papos assim como esse e o seu olhar, né, totalmente integrado, colaboram muito para a nossa comunidade ir se fortalecendo e encontrando essas ferramentas para trabalhar cada dia melhor, né? Acessar cada vez mais pessoas. Ah, que delícia, tem várias pessoas. Ai, sensacional, meninas. A Thalita, a Constância, lindo bate-papo. Muito, muito obrigada. Vivi, muito boa a troca. A gente vai mandar o resumo para quem perdeu um pouco. Às vezes tem alguma referência que não é muito familiar. A gente manda um resumo também pelo WhatsApp. E amanhã a gente vai falar de reabilitação através do movimento, né? Que tem tudo a ver com isso. Só que amanhã é 10 horas da manhã e tem bastante material para a gente elaborar e repensar as formas com que a gente atua, né? Como educador do movimento. Maravilhoso, Bru. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Mais uma vez. Sim. Beijo. Beijo, gente. Beijo, Obrigada. obrigada. Até amanhã.